Quero estar falando com vocês hoje sobre postura diante da bênção. É tão maravilhoso ouvir que tem um Deus que é um Deus de amor, que está pronto para abençoar a gente só por a gente ouvir Ele. Lê comigo lá, Deuteronômio 28, versículo 2. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. E aí, do versículo 3 até o versículo 14, se os irmãos quiserem ler em casa depois, são uma lista de bênçãos que Deus tem preparado só para a gente ouvir Ele. Pensa bem, olha que Deus maravilhoso, que fala que Ele vai abençoar os nossos celeiros, que Ele vai nos proteger contra o inimigo, que Ele vai cuidar da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela. Do 3 até o 14 são só promessas de bênçãos. Só que tem uma coisa que Deus pode fazer ainda para além da gente ouvir. Então, assim, agora eu quero dar 2 dicas para vocês. Se vocês ouvirem e obedecerem, aí eu vou ler com vocês lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Se nós ouvirmos e obedecermos, tem outras coisas que Deus pode fazer. Seremos propriedade peculiar dentre todos os povos. Olha lá que ele fala, ó. Vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Então, assim, Deus, quando você se põe na posição de ouvir e obedecer, Ele vai te colocar como uma propriedade exclusiva. E a bênção dele não vai ser só aquela que está prometida para quem ouve, não. Se você ouve e obedece, Deus tem ainda muito mais para fazer sobre você. Então, irmãos, o que custa? Deus é um Deus que já pagou um preço alto por você, já fez de um tudo pela sua vida. Deus tem dado recompensas, tem dado bênçãos para você. E eu não estou falando aqui só a nível financeiro, não. Se você parar para observar lá na sua casa, na sua família, aqueles que têm pedido oração no grupo de oração aqui da igreja, têm visto as respostas que Deus tem dado, as promessas que Ele tem atendido, os familiares que, mesmo não estando próximos ao Senhor, têm sido alcançados através das bênçãos que Ele tem derramado na nossa vida. Então, nossa posição, se a gente ouvir e obedecer, é se tornar propriedade exclusiva do Senhor. Então, é como se a gente falasse assim, ó, agora eu ando, mas eu não ando mais sozinho, porque tem um Pai que anda comigo todos os dias. E aí eu teria um livramento só se eu ouvisse, mas agora eu ouço e obedeço, o livramento é ainda maior. Ele me protege como uma joia preciosa. Sabe aquela coisa de ouro que você tem em casa, aquela peça única, que você tira, se for um brinco, né, um anel, um homem, mas você vai lá e guarda com todo carinho, com todo cuidado. Se a gente faz isso com uma pecinha, imagina o que Deus faz por nós. Então, ouvir e obedecer, a gente se torna propriedade exclusiva. Agora, se a gente ouvir e compartilhar, aí eu vou contar o segredo que Abraão aprendeu lá em Gênesis 12, versículo 2. Gênesis 12, 2, ele fala bem assim, Abraão, sai lá da sua terra, da sua parentela, e a primeira imposição de Deus foi sai. Mas depois ele fala bem assim, ó, sê uma bênção. Farei de você uma grande nação. Seja uma bênção. A outra imposição que Deus faz é seja uma bênção. Esse seja é a gente compartilhar, é a gente falar, é a gente proclamar aquilo que Deus tem feito. Abraão, ele não foi só abençoado, mas ele foi um abençoador. As bênçãos que Deus prometeu para Abraão chegaram até o nosso povo hoje. Então, olha quanta coisa a gente pode fazer. A gente tem ouvido dos milagres de Deus, mas se a gente compartilhar, a gente pode ser como Abraão na terra. Abraão foi aquele pai lá, o pai da fé, mas nós podemos também ser esses proclamadores da fé. Nós podemos ser esse abençoador de pessoas. Então, irmão, não guarda para você, não. Aproveita essas 2 dicas. A nossa postura diante da bênção não é só ouvir, não. Porque toda aquela listinha, depois, quando chegar em casa, fica como dever de casa. Lê lá Deuteronômio 28. Aí você pensa assim, olha, eu posso receber isso tudo que Deus tem para mim. Mas se eu ouvir lá e obedecer, ainda eu posso ser propriedade exclusiva. Agora, se eu ouvir, obedecer e compartilhar, eu vou ser aquilo tudo que Abraão pôde ser. As promessas de Deus, elas são sem limites para nós. E aí, pensa em tudo aquilo que você quer. Eu quero morar no céu, ele garante.
Ah, eu quero ser abençoado, ser próspero. Prosperidade é a ausência de necessidade. Não é prosperidade de, eu vou esbanjar dinheiro. Não, não é isso, não. Prosperidade é você nunca ter falta de nada. Deus supre as nossas necessidades. Então, eu vou ouvir, obedecer e compartilhar. Fica essa dica aí para vocês